Hello, guys! Good morning! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa e, para começar, vamos colocar na página Let me see, 68, onde nós estamos aqui trabalhando o simple past, regular verbs, os verbos irregulares, que é o simple past, é o passado simples, tá bom? Nós havíamos trabalhado lá, acho que nas nossas primeiras aulas do mês passado, a gente trabalhou o simple past, mas foi o regular verbs, não foi os verbos irregulares, foi os verbos regulares em inglês, tá bom? Que eu ensinei a regrinha para vocês. Basicamente, que a gente teria, não mudaria o verbo, só teria que acrescentar o de ou ed, enfim. Aqui não, aqui é diferente, como eu falei, como eu já te explicou na aula passada. Aqui a gente precisa meio que decorar os verbos irregulares, não tem para onde correr. Existe uma tabela, e aí você praticando, colocando esses verbos no seu vocabulário, é aí que você vai passar a saber usá-lo, tá bom? Então, aqui, ó, eu passei para vocês uma lista com os verbos irregulares, certo? Então, aqui no texto do Walt Disney Biographical, read part of the Walt Disney Biographical again and answer. Então, aqui, vocês teriam que ler a biografia, mas aqui já está a biografia, óbvio, e terão que responder as perguntas, tá? Então, aqui vocês teriam que circular os verbos irregulares, o simple past, o regular verbs, os verbos irregulares. Então, aqui, ó, he took drawing and photographic class at Mike Kelly High School, where he was an contributing cartoonist for the school paper. Então, vamos fazer o seguinte, para não ler esse texto todo, eu vou falar aqui o nome dos verbos que a gente pode encontrar aqui dentro desse texto. O primeiro é choke, que é do verbo take, que significa pegar. E a gente também tem aqui depois o triad, que é do verbo try. Esse triad, lembrando, turma, que aqui nesse texto a gente tem tantos verbos irregulares quanto verbos regulares. Então, vejam que o try, que é do verbo to try, ele tá bem aqui, ó. Ele foi acrescentado, ele tirou o y, eu já ensinei para vocês essa regra. Então, quando temos os verbos terminados em y, a gente tira o y e acrescenta, substitui y pelo i e acrescenta o ed. Então, fica triad. Depois, a gente tem o was, que é agora um irregular, tá? Que é do verbo go. Então, eu tenho I go, e eu tenho o passado, que é o was, que é um verbo irregular. Tem o spent. Tem aqui outros aqui que tá tudo misturado. Tem o movement, que é um verbo, que é o verbo mover, que ele tá no passado irregular, acrescentado o ed. Opened, que é abrir. Opened, que é ele abriu um negócio, ele abriu, né, o negócio com o irmão dele, não sei o quê, enfim. Aí aqui tem created, e esse aqui, o último, é become, que é tornar, se tornou. Become é do verbo tornar, é o become, e tem o become, certo? Então, ele é irregular, ele vai ser escrito become. Ele vai ser escrito com A em vez de com O, que é no presente, tá bom? Vejamos o que mais temos aqui. When did these factors happen? What did these factors happen? O que, quando aconteceu esses fatos? Aí vocês irão marcar aqui. When Walt Disney was young. Was, que é um verbo irregular, né? Quando ele era jovem, certo? E vamos... So, number 2.
Aqui a gente já tem os nossos verbos, tá? To take, to be, to try. Esses verbos aqui, eles estão na forma infinitiva, certo? Então, aqui vocês irão colocá-los agora na forma, no simple past, que é na forma tanto regular quanto irregular, tá bom? Então, aqui o primeiro, ó, to take. To take, e o verbo, quando ele vai para o passado, ele fica na forma, ele é um verbo irregular, por isso que a grafia é completamente diferente. E fica aqui, took, took, took. Depois a gente tem o to be, que também é um verbo irregular, e ele vai. E o verbo to be no passado, que ele é um verbo irregular, vai ser was ou were, tá? Lembrando que esse were, was e were, vai depender muito do pronome, tá? Então, pode ser que seja, que eu esteja falando de mim, I was a child, quando eu era criança, mas eu posso falar sobre you, você, you were a child, quando você era criança. Então, vai depender muito, é uma coisa que eu vou explicar mais lá na frente, tá bom? Tem o to open, que aqui agora a gente tem o caso de um verbo que está agora na forma irregular, no passado, fica opened, opened. Ou to open, fica opened. Depois a gente tem o to creator, que fica create. Ó, também é um verbo regular, tá bom? Simple past. Ele está no simple past, mas na forma regular. A gente tem mais um aqui regular, tá? To try, que tirando esse Y, a gente pode acrescentar o IED, que vai ficar triant, triant. Depois a gente tem o to moving, que tá no infinitivo, vai ficar movement. Só vou acrescentar o D aqui, tá bom? Depois a gente tem aqui mais dois verbos irregulares. Primeiro aqui o to spend e o to become, to become. Então, esses verbos aqui vão ter a grafia completamente diferente, ó. Vai ficar como, turma? Spend, e o outro vai ficar become, become, certo? Então, esses verbos irregulares a gente vai precisar preferencialmente estar decorando, tá? Porque eles não têm uma regra, tá bom? Então, a grafia pode ser completamente diferente. Por exemplo, pode ser que aconteça também da gente ter o mesmo som, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui o verbo to eat, que é comer. To eat pode ficar no passado, I eat sandwich. Eu estava comendo sanduíche. Pode ficar o mesmo som, mas quando a gente vai escrever, vai se escrever completamente diferente. Vai ser ATE, como se fosse assim, I ate, mas é I eat. I eat, eu comi o sanduíche, pode ser. Então, ele pode ficar assim, por exemplo. I eat sandwich. I eat sandwich. Então, para a gente saber que a pessoa tá falando no passado, porque é difícil quando a pessoa tá falando, a gente precisa prestar atenção no contexto, tá bom? Porque senão vai pensar que ele tá falando tanto no presente quanto no passado, porque são sons, são o mesmo som, só que só muda a grafia quando a gente vai escrever. Certo? So, guys, aqui na página, let me see, 69, a gente tem aqui o exercício, tá? Writing. Pois bem, aqui no apêndice do livro de vocês, tá? Na hora que vocês abrirem essa página aqui, tá? Que tem o nome apêndice, lá no capítulo 4, vocês têm aqui o simple past, regular verbs, tá? Então, isso aqui eu já expliquei para vocês na aula passada, tá bom? Agora eu só vou reforçar um pouquinho mais aqui dessa diferença das frases das affirmative sentences, as frases afirmativas, e do lado as negative sentences, que são as frases negativas, tá bom? Então, aqui, I trust.
I took drawing class. Eu tive aula de desenho. Então, se eu tenho esse verbo aqui, deixa eu marcar aqui para vocês, que é o verbo que ele está no simple past, no presente simples, tá? Mas aqui ele é um verbo irregular. Se eu fosse falar essa frase aqui no presente, ficaria assim: I take drawing class. Eu tenho aulas de desenho, tá bom? Let me see. Aqui, se eu tivesse aqui agora um exemplo com outro verbo irregular. He had 14 dollars with him. Eu tive $40 com ele. Vejam que aqui esse had, ele tá na forma irregular, porque esse verbo bem aqui, ele no infinitivo, ele é o to have, certo? Nem escreveu direito. É o to have. Outro exemplo. They went to an amusement park. They went to an amusement park. Eu fui ao parque de diversões. E vejam aqui que esse went, ele tá na forma, ele tá na forma afirmativa no passado irregular. Esse verbo aqui no infinitivo, ele é o to go. To go. Veja como é bem diferente, né? Now, vejamos aqui agora a forma negativa. Aqui já é um pouquinho diferente, tá, turma? Para nós falarmos dessa forma negativa, tá? No passado, a gente vai usar sempre isso aqui, ó. O did not, ou nesse caso aqui, o didn't. Didn't. I didn't take drawing class. Então, aqui, ó, na primeira frase, a gente viu aqui na forma negativa que eu usei I took drawing class. I took, não I take. Então, aqui eu já vou usar o verbo take, mas eu preciso colocar o did not ou didn't. I didn't take drawing class, certo? Agora, aqui a gente tem assim. He didn't have. Agora eu vou usar aqui o did not ou didn't, que significa que na verdade a gente usa para forma negativa, tá? Eu não estou devendo $40 para ele, mais ou menos assim. He didn't have. Olha, reparem que aqui, ó, eu usei o had, que é o passado desse verbo bem aqui, ó, que é o have, tá? Have. Aqui eu vou colocar ele mesmo na forma infinitiva e vou colocar o didn't. He didn't have $14 with him. E no último exemplo, vou acrescentar também esse didn't, tá? Didn't go. E vou permanecer com esse meu verbo bem aqui, que é o go, tá? Eu não preciso colocar o went. Não fica muito errado se a gente for colocar dois verbos no passado, tá bom? Então, basta colocar o didn't. They didn't go to park, certo? So, e as questions? Como que eu faço perguntas agora no passado? Sempre eu vou usar o did, did, did it, did it. Então, aqui eu vou sempre colocar esse did. Então, se eu quiser perguntar, assim, sobre as aulas de desenho dele, eu posso perguntar assim, Did you take drawing class? Did you take drawing class? E minhas respostas podem ser assim. A resposta curta, tá? Que a gente chama de short answer. Então, eu posso ter aqui. Yes, I did. I did. Normal, super tranquilo.
E aqui, se eu quiser perguntar se ele tá devendo lá, o cara que ele tá $40, né? Enfim. Did he have $14 with him? Eu vou também colocar sempre esse that aqui na frente, tá? Did he have 14 with her, dollars with her? E eu posso responder também da mesma forma, tá? Só que aqui eu esqueci de falar para vocês, ó. A primeira frase a gente pode responder yes, com short answer, yes, I did, ou no, I didn't, que é na forma negativa, tá bom? E a mesma coisa aqui, as respostas curtas sempre vai ser yes, colocando I didn't, se a pessoa está me perguntando, tá? Ou eu posso falar sobre outra pessoa, eu posso falar he. Yes, he did. Ou posso falar no, he didn't. Que ele não fez, tá bom? O último exemplo aqui. Did the guy go to an amusement park? Eu posso falar yes, they did. Ou falar no, they didn't. Tá bom? Então, é isso. Agora vamos voltar aqui para que eu vou passar uma atividade para vocês, tá bom? So, guys, aqui na página, let me see, 69, a gente tem aqui o exercício, tá? Writing. Então, eu tenho aqui, did you draw in a picture in a class yesterday? Vocês irão responder com as short answers, tá bom? Que é aquela que tá lá no apêndice que a tia explicou. Did your dad go to work by bus this morning? O seu pai vai para o trabalho de ônibus esta manhã? Vocês irão responder com a short answer. Did you say hello to your teacher today? Did you say hello to your teacher today? Tanana. Próximo. Complete this sentence. Use the past form of the verbs in parênteses. Então, vocês irão completar as sentenças, as frases usando o simple past, tá? Riding. The boy riding. Ok? Como é que fica no passado? They bikes in the park. Letter B. Claire, tracinho, begin, né? To sing when she was 18 years old. E assim sucessivamente, tá bom? Ó, aqui rapidinho, ó. Em relação à pronúncia, pronunciation, ó. Did you know that these words so exactly the same? Que são os sons que são exatamente iguais. Listen and repeat. Então, a gente tem aqui o verbo comer no passado, que é ate, ate, ate. E também é um som muito parecido que vocês podem associar com ate, de skate. Skate também, ate, ate. Esse ate é 8, é muito parecido. Blue, tá? Com blue, de cor blue. A gente tem o flu, que é gripe, né? Com esse outro flu. Tem red. Esse red, turma, ele no presente ele se fala reading, por isso que eu falo reading school. E ele no passado é red, tá? É a pronúncia do vermelho. Road também é muito parecido. New também. E aqui o taught também. One também é muito parecido com ganhou no passado. One. E sent também, que é a pronúncia de sad, que é sent, que é no passado, que significa enviou ou